Amém, irmãos? É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, aqui em Uberaba e na micro-região do Triângulo Mineiro. Eu falo isso em nome de todos os cooperadores da região 6. E é a nossa primeira conferência, como o Miguel falou, depois que o Triângulo Mineiro se uniu à região 6. Graças ao Senhor por isso. Nós vamos caminhar juntos até a volta do Senhor. Nós vamos cooperar para trazer o Senhor de volta. Eu queria convidar vocês para ficarem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Vamos juntos ler e vamos desfrutar desse versículo, tá bom? Vamos lá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não, peraí, não é isso que nós vamos orar ele não. Vamos abrir Filemão, versículo 7. Versículo 7. Filemão 7. Pois, irmão, acharam? Todos acharam? Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos desfrutar desse versículo, irmãos. Amém. 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 Aleluia. Amém. Nós louvamos ao Senhor por todas as palavras que o Senhor tem falado para nós nesses últimos dias. O falar de Deus desde Efésios, Colossenses, passando por Filemão e agora as 7 igrejas de Apocalipse, tem um único objetivo: nos levar a ter uma intimidade com o Senhor e nos levar a cuidar dos irmãos. E também pregar o Evangelho. Tudo que Deus deseja, tudo que Deus espera, é que a sua igreja possa se aproximar cada vez mais do Senhor. Vivemos em épocas difíceis. Vivemos em época que o amor está se esfriando. O amor ao Senhor, o amor aos irmãos, o amor de família está se esfriando. Mas nós, como a igreja do Senhor, nós como povo de Deus, nós precisamos deixar que o amor de Deus jamais acabe em nós. Muito pelo contrário, tem que ser intensificado cada vez mais. O Senhor quer que esse amor, quer que a vida dele possa crescer cada vez mais. A gente viu dentro do falar do Senhor ultimamente, que perder o primeiro amor é perder o melhor amor. Nós não podemos jamais, irmãos, perder o nosso amor, principalmente ao Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor precisa ser tudo no nosso viver. Quando o nosso Senhor, quando o nosso Senhor veio para essa terra, quando o Senhor Jesus veio para essa terra, o que é que estava andando nessa terra? Quando ele inicia o seu ministério, quem é que estava sendo revelado nessa terra? Estava sendo revelado nessa terra o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Ele andou nessa terra mostrando o coração de Deus.
E ele amou as pessoas, ele amou o ser humano, ele amou a vida. Ele se entregou porque ele amou intensamente as pessoas. E ele sempre foi de encontro com a necessidade de cada um. Ele começou a revelar: Deus é amor. Ele começou a revelar que o mistério de Deus estava agora andando na terra, estava vivendo entre os homens. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando ele vestiu da humanidade, quando ele foi à cruz, enfrentou os horrores da cruz, todo aquele processo, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele começa a gerar a igreja. Gerando a igreja, a gente vê, o mistério de Deus é Cristo revelado, e o mistério de Cristo é a igreja. E em cada época Deus chama um grupo de pessoas. E a intenção de Deus é que esse grupo de pessoas o ame intensamente. E ame as pessoas intensamente. Ame principalmente os irmãos intensamente. Tudo que Deus quer é isso. Tudo que Deus almejou, quando a igreja começa os seus primeiros passos, ela começa a ser revelada, ela começa a andar, ela começa a viver, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio da vida de Deus. Tudo que Deus quer Ele queria alcançar as pessoas. Ele queria alcançar cada um. Cada pessoa que Ele chamava, Ele tinha uma intenção: atrair as pessoas a Ele mesmo. Mas infelizmente, chegando no final do primeiro século, o inimigo de Deus, sabendo que esse era o objetivo de Deus, ele começa a degradar a igreja, e ele inicia a degradação com a perda do melhor amor entre os irmãos. O melhor amor ao Senhor e o melhor amor entre os irmãos. Isso é grave, irmãos. Mas olha só que interessante. Entre todos os escritos de Paulo, entre Apocalipse, existe uma carta que ela mostra um Paulo que as outras cartas não mostrou para nós. Mostra um Paulo cheio de amor. Mostra um Paulo que, sabe, amou intensamente uma pessoa. Amou de uma maneira que é impressionante. Realmente, ele estava mostrando ali o amor de Deus de uma maneira muito intensa. É como nós estamos ouvindo ultimamente, com respeito à urdidura e à trama. Antes de eu continuar, eu queria dar um exemplo para vocês. Eu venho de uma família que a vida toda nós, por lado da mãe, nós mexemos com confecção. Eu e meu irmão que está aqui, cadê ele? Elias, nós e mais um outro irmão que chama Guto, nós tivemos uma malharia. E dentro dessa malharia nós tínhamos algumas máquinas que chamavam retilíneas. Essas máquinas tinham mais ou menos 950, 960 agulhas. E nós tecíamos, nós comprávamos o fio, tecia o tecido, e do tecido nós fazíamos a roupa. Camisa, calça, blusa, fazia a roupa. E havia 2 cabos nessa máquina. Um cabo era um fio só. Esse fio dava sustentação a tudo que o segundo cabo fazia, que era a trama que o Pedro tem falado muito. Então, o fio que era sozinho, ele sustentava tudo que horizontalmente era produzido dentro daquelas quase 1000 agulhas. Esse fio que era sozinho tinha só uma cor. Mas o outro cabo poderia ser preto, azul, vermelho, poderia fazer uma linha numa gola. Era o que dava a beleza ao tecido que estava sendo tecido. Isso é tão significativo, irmãos, dentro do que nós estamos ouvindo. Eu e você temos uma única experiência. Eu e você temos um único sabor. Cada um de nós tem um sabor próprio da nossa vida com o Senhor. Esse sabor, essa
cor está sendo tecido dentro desse pano, dentro desse tecido, está sendo tecido a tua e a minha experiência. E quem dá sustentação a isso é o próprio Senhor que desce, sustentando e firmando o tecido de uma maneira, quando algo ficar pronto, olha que belo que é, que lindo que é. É isso que Deus está produzindo na igreja. É exatamente isso que Deus está gerando, é exatamente isso que Deus está produzindo em cada um de nós. Baseado nessa experiência que eu acabei de contar, que foi a minha vida profissional durante toda a minha vida, eu gostaria de começar a ler Filemão, para que a gente possa entender. Abra sua Bíblia em Filemão, vamos entender exatamente o que vem mostrando aqui. A gente vê, irmãos, para que o amor jamais se esfrie na nossa vida, nós precisamos da vida de Deus. Mas a vida de Deus só se torna real na minha vida, na minha experiência, se eu tenho contato com a palavra de Deus. Não de uma maneira, sabe, irmãos, fria, não de uma maneira para conhecimento, mas de uma maneira que a palavra de Deus possa entrar e mudar toda a minha vida e mudar toda a sua vida. O que gera o amor é a palavra de Deus. O que produz o amor entre os irmãos é a palavra de Deus. Todos nós temos defeitos, todos nós temos fraquezas, todos nós temos erros, mas o amor supera todas essas coisas. Quando a gente percebe o que é o amor de Deus e como experimentar o amor de Deus, e quando a gente passa a cuidar dos irmãos, esse amor que está na palavra de Deus se torna real em nosso viver diário. É tudo isso que Deus quer de nós. Vamos começar a ler alguns versículos e a gente nós vamos explicando. Vamos ler o versículo 5. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Você ama o Senhor? Nós precisamos amar o Senhor. Quando você acordar de manhã, é muito importante você, acordou de manhã, não pega primeiramente o seu celular. Não abra para ver as redes sociais. A primeira coisa que você precisa fazer quando abrir os olhos é o quê? Senhor Jesus, eu te amo. Você precisa declarar, eu amo a ti. Eu amo a ti. O dia todo que passar, quando você chegar no final do seu dia, quando você orar, pedindo perdão por todos os seus erros daquele dia e agradecendo por todo o cuidado que Deus teve com você naquele dia, o que você precisa falar diante do Senhor? Senhor, eu ainda continuo te amando. Isso precisa ser falado toda a nossa vida. Eu ainda te amo, eu ainda estou continuando amando a ti. Vocês perceberam nesse versículo 5? O amor a Deus precisa ser revigorado em nós. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos buscar o falar de Deus todos os dias. Precisamos desfrutar de Deus todos os dias. Mas nós precisamos também fazer o quê? Amar os irmãos. Você percebe? Olha só, aqui fala no final, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Nós amamos os irmãos? Não precisa responder, por favor. Nem sempre é assim, correto ou não? Nós amamos certo tipo de irmãos, mas tem irmãos que temos uma certa dificuldade de amar. Olha Onésimo, presta atenção, eu vou continuar lendo, vocês vão me acompanhando. Versículo 6. Para a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto
no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos reanimar o coração dos nossos irmãos. Analisa uma coisa aqui comigo, principalmente as mães que estão aqui. O que leva uma mãe que acabou de gerar um filho, o filho não deixa ela dormir a noite toda, chora quase que a noite inteira, faz cocô quase que o dia todo, faz xixi, ela acaba de trocar, tem que trocar de novo. A mãe não consegue dormir direito, não tem tempo para ela. Mas quando ela pega aquela criancinha e coloca no seu peito, o que ela fala? Meu lindo. O que leva ela a amar essa criança? Vocês sabem ou não? O que leva? Ela gerou um filho. Eu e você na igreja precisamos cuidar dos irmãos como mães. Se eu e você não ter a experiência de ser uma mãe que cuida, uma mãe que desde o nascimento, eu estou com 64 anos, a minha mãe constantemente fala, cadê a blusa? Mãe, não precisa de blusa, vai chover, você tem que sair com guarda-chuva, você está comendo direitinho, você está dormindo direitinho. Eu estou com 64 anos, precisa da minha mãe falar isso para mim, desde criança até agora. Mas é o amor. Você precisa preocupar com os irmãos. Você precisa amar os irmãos como eles são. Uma mãe ama o filho como ele é. Quando você gera, você vai cuidar. Quando eu gero, eu vou cuidar. Nós precisamos cuidar dos irmãos como nossos próprios filhos. Quando eu não gero, eu não estou nem aí com o irmão. Mas precisamos na igreja adquirir o coração de cuidado. Não perder o irmão. Não olhar para ele quando ele falha. Não julgá-lo. Ele errou, mas ele tem nova chance. Olha para você, quanta chance Deus dá para você. Mas muitas vezes eu não consigo dar essa chance para um irmão. Porque ele errou comigo, ele falhou, ele cometeu alguma coisa que não deveria ter feito. Mas irmãos, quantas vezes na nossa vida nós erramos? E todas as vezes que você chegou diante do Senhor, o que o Senhor fez? Perdoou você. Nós precisamos amar um ao outro. No Senhor. Amar Ele como Ele é na sua humanidade. Talvez Ele é diferente de você, mas Ele foi escolhido por Deus. Ele foi feito para ter a própria pessoa do Senhor. Estamos vivendo em dias difíceis, precisamos um do outro, irmãos. Precisamos ou não precisamos? Nós precisamos um do outro. Nesses dias finais, não vamos ficar analisando as coisas, não vamos ficar, sabe, irmãos, olhando isso aqui está errado, aquilo está errado, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Preste atenção, irmãos, olha os irmãos, nós precisamos entender que nós somos a igreja, e a igreja de Deus tem pessoas que precisam ser cuidadas. Tudo que Satanás quer fazer é que esse amor acabe entre nós. Mas nós, diante do Senhor, não podemos permitir que o amor entre os irmãos se acabe. Muito pelo contrário, tem que aumentar. Eu vou continuar lendo aqui. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus.
O próprio Filemão devia a própria vida a Paulo. Ele não usou desse direito. Ele poderia ordenar: eu fiz tudo por você, eu levei a palavra de Deus para você, eu levei a vida de Deus para você, agora eu estou querendo que você faça algo por mim. Ele não fez isso, ele apelou pelo amor. Você defende os irmãos? Nós precisamos defender os irmãos. Nós precisamos cuidar dos irmãos. O irmão não veio na reunião. Você pode pensar assim: os irmãos responsáveis que cuide dele. É assim? Não, eu preciso cuidar dele. Liga para ele: irmão, quero orar por você um pouquinho. Posso orar por você. Esses dias, eu acordo muito cedo e alguns irmãos sabem disso. Eu acordei, fui para o meu cantinho que eu sempre vou. De repente meu telefone toca, 5 e pouquinho da manhã. Uma irmã falou assim: eu sei que você já está acordado e eu quero orar por você. Irmãos, vocês não têm ideia que alegria que eu senti. Eu estava passando por problemas difíceis, momentos difíceis. E aquela irmã orou, uma oração curta, mas me deu uma vontade de ler a Bíblia, não sei explicar para você. Ela acabou de desligar, eu falei assim: eu preciso comer da palavra. Me deu fome. Me deu fome da palavra, porque eu senti o amor daquela irmã por mim. Eu tive uma experiência, a minha esposa está aqui, ela pode testificar o que eu vou falar. Eu tive uma época na minha vida que eu passei um problema muito grave, muito sério, muito sério. Foi um momento em que eu cheguei a pensar assim: chega, não consigo reunir mais. Isso já faz um bom tempo. Eu não consigo prosseguir mais. E bastante triste, dias difíceis que eu passei na minha vida. Nós tínhamos um irmão que chamava Reinaldo. Esse irmão me sai de Belo Horizonte, anda quase 400 quilômetros. Toca a campainha da minha casa, 8 e pouquinho da manhã, isso quer dizer que ele saiu da casa dele, ainda escuro. A minha esposa abriu o portão, abriu a porta. Quando ele entrou, eu estava na sala sentado. Ele me deu um abraço, um beijo no rosto, sentou do meu lado. Ficou 20 minutos do meu lado sem falar uma palavra. E quando eu vi ele entrando, eu falei assim: se esse irmão for me repreender, eu vou tocar ele daqui. Mas para minha surpresa, irmãos, a minha esposa lembra disso. Para minha surpresa, esse irmão ficou 20 minutos sentado do meu lado, levantou, pediu para eu levantar, me abraçou de novo, me deu um novo beijo, não orou, não leu Bíblia, não falou que eu estava errado, não falou que eu estava certo e foi embora. Vocês analisam o que foi isso? Eu fui amado de tal maneira naquele momento. Quando ele saiu, eu fechei a porta da sala, eu ajoelhei no chão e falei assim: o que levou esse irmão vir aqui e não falou nada comigo? Nada, irmãos, ele não falou nada. Mas ele me amou de uma maneira tão intensa, que daquele momento em diante eu ganhei força e falei assim: eu não vou parar, eu vou prosseguir. Quantos irmãos estão vivendo aqui nessa micro-região, que você sabe que parou, e que poderia não ter parado, se você pudesse ter dado a ele um abraço apenas. Muitas vezes a gente quer ajudar os irmãos, enchendo ele de um monte de palavra, falando de Gênesis, Apocalipse. Muitas vezes o que o irmão precisa, ele precisa apenas, naquele momento, é que você abrace ele, ou que você... O Reinaldo sentou do meu lado, irmãos. Ele não falou nada e foi embora. Ele cuidou de mim de uma maneira tão especial. Irmãos, vamos cuidar um do outro, nós precisamos, o nosso contato com a palavra, o nosso contato com a vida de Deus, precisa gerar em nós um cuidado um pelo outro. Pai cuidando de filho, não como pai, mas como amigo. Mãe cuidando de filha, de filho, como amigos.
Amigos. Eu lembro também de um episódio que meu filho mais velho virava para mim e falava assim: pai, preciso conversar com você, mas presta atenção. Não é de filho para pai, nem de pai para filho. É de amigo. Você sabe o que é amigo? Eu falei: sei. Amigo é o seguinte, eu vou te contar umas coisas, você não vai poder me repreender. É meu filho. Ele sempre foi muito esperto. Eu falei: tá bom, então vamos sair comer uma pizza. E você abre para mim o seu problema e vamos conversar como amigo. Nesse dia eu quis bater nele, mas como eu tinha prometido, eu engoli tudo e comecei a ouvir ele e comecei a entender a situação dele. Sabe, irmãos, Paulo fez isso com Onésimo. Paulo amou Onésimo. Onésimo era propriedade de Filemon. Onésimo era um escravo. Ele era propriedade de uma pessoa. É simples isso ou não? Não é simples. Ele não era o único escravo que tinha naquela fazenda. Ele não era o único escravo que tinha naquela região. Tinha outros escravos ali. Olha o que Paulo estava fazendo. Paulo poderia estar criando aqui uma rebelião entre os escravos. Ué, se Filemon perdoou Onésimo, por que não perdoa? Por que o meu patrão não perdoa eu também? Mas o amor de Paulo foi uma coisa tão intensa, uma coisa tão maravilhosa, que Paulo começou a interceder para interceder em favor de Onésimo para Filemon de uma maneira tão linda, irmãos. Antes de eu continuar lendo, vamos cuidar um do outro. Nesses dias difíceis, vamos cuidar um do outro. Vou continuar lendo, irmãos. Onde que eu estou? 8. 9. Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. O que os irmãos são seus? Apenas irmãos? Precisa ser filho. Os irmãos precisam ser, de cada um de nós, filho. Qual mãe que fala mal de um filho? Se você chegar na porta de uma penitenciária, está cheio de mãe lá. O filho dela matou uns 30, é traficante, fez um monte de coisa errada. Quem é teu filho? É o único certo que está aí dentro. Está preso injustamente. A mãe não vê o defeito, o problema, o erro. A mãe... Basta um irmão falar qualquer coisa comigo, eu já rejeito ele. O problema não é ele, é a má companhia. Nós precisamos amar os irmãos dessa maneira, amar os irmãos como filho. Eu fiz algumas anotações, eu vou ler depois eu leio elas. Olha só, do meu filho Onésimo que gerei em algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Os irmãos são úteis a nós e são úteis a Deus. Eu queria tocar nesse ponto aqui, falar uma coisa para os irmãos. A medida com que eu medi, um dia Deus vai medir também. Se você tratar os irmãos com justiça, preste atenção. Um dia Deus vai tratar você no tribunal com a mesma justiça com que você julgou o teu irmão. Se eu e você tratar os irmãos com misericórdia, no tribunal de Cristo, a justiça pode condenar você. Mas o fato de você ter misericórdia, ter tido misericórdia dos irmãos, ter agido de misericórdia com os irmãos, a misericórdia naquele dia vai triunfar sobre o juízo. O que Paulo estava fazendo aqui, ele estava agindo de misericórdia para com aquele irmão. Nós precisamos ter esse mesmo coração. Eu te
envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Presta atenção nisso, irmãos. Ele não enviou apenas alguém que já tinha o Senhor, não enviou apenas que no coração de Onésimo tinha já o Senhor. Ele enviou Onésimo com o Senhor no coração dele e Paulo também no coração dele. Os irmãos falam isso de você? Pensa um pouco, que irmão que fala, aquele irmão me ama e eu tenho ele no meu coração. Tem algum irmão que fala isso de você? Nós precisamos ter, irmãos. As pessoas precisam falar assim, eu sou amado aqui. A igreja me ama, os irmãos me amam, meu grupo familiar me ama. Cuida de mim. Cuida da minha casa. Vou continuar lendo. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Que amor maravilhoso, irmãos. Que amor maravilhoso. Vamos criar esse ambiente entre nós. Vamos criar esse ambiente na vida da igreja. A igreja é como se fosse um hospital. Vocês concordam ou não? Um médico acorda às 7 horas da manhã e vai para um hospital. A primeira pessoa que entra no consultório dele dentro do hospital é um doente. A segunda pessoa, doente. A terceira pessoa, doente. A 10ª pessoa, doente. A 20ª pessoa, doente. Esse médico sai do consultório e vai na recepcionista e fala assim, não é possível, só me entra doente no meu consultório. Não entra ninguém são lá, ninguém lá com saúde. Ele fala isso ou não? Ele está ali para isso. Nós na igreja estamos para curar os irmãos. Se um irmão procura você hoje, amanhã outro, daqui a pouco outro, você precisa cuidar dos irmãos com todo o amor. Com toda a dedicação. É para isso que fomos chamados, para cuidar dos irmãos. Nós somos chamados não para queixar dos irmãos. Fomos chamados para cuidar deles. A igreja é o lugar aonde as pessoas são cuidadas. E aí o Senhor não chamou pessoas certinhas. Onésimo não era certinho. Onésimo não era uma pessoa correta. Ele roubou o seu patrão. Ele roubou o seu dono. Ele merecia morrer. Mas a misericórdia, o amor que Paulo exerceu sobre ele, cuidou dele. Cuidou dele. É isso que nós precisamos fazer. Percebemos a intensidade e a veracidade do amor gerado nessa relação espiritual. É isso que deve ocorrer na vida da igreja. O que deve ocorrer na vida da igreja, essa relação espiritual, esse amor entre os irmãos. Amar os irmãos aqui na reunião é fácil. Você abraçar um irmão, vir aqui na frente e pular, é fácil. Mas você amar o irmão no seu defeito é fácil? É fácil você amar o irmão na sua dificuldade? É fácil você amar um irmão que não consegue mudar o seu viver? Todo dia está dando problema? Não é fácil. Mas à medida que você ama, você vai curando ele. À medida que a relação, tanto espiritual quanto humana, você vai dispensando para ele, o que você vai fazendo? Você vai curando aquele irmão. Aquele irmão daqui a um tempo ele vai curar outro irmão. Eu lembro uma vez, num livro que eu li, uma família sofreu um acidente. Era marido, esposa e 2 filhos. Esse marido perdeu a esposa e os 2 filhos nesse acidente. E os irmãos foram consolar ele. Todos os irmãos que chegavam para consolar ele, não conseguia consolar ele. Por quê? Nenhum daqueles irmãos sentia a dor que aquele pai, que aquele marido estava sentindo naquele momento. Então todo mundo ia lá, falava boas palavras, que
abria a Bíblia, falava um monte de coisa para aquele marido e para aquele pai. Mas ele nunca foi consolado por esses irmãos. Num belo dia bateu alguém na porta dele. Quando ele olhou para esse irmão, ele lembrou desse irmão. Esse irmão sofreu um acidente, perdeu a esposa e 3 filhos, um filho a mais que ele. Ele virou para esse irmão e falou assim: você sabe o que eu estou sentindo. Todos os sofrimentos que eu e você passa na nossa vida, todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso viver humano, todas, é para que quando um irmão chegar para você, você entendeu, irmão. Você saber, o irmão olhar para você e ele sabe, eu posso contar com esse irmão. Às vezes a gente questiona o Senhor: por que eu passo por isso? Por que eu cometi esse erro? Por que eu cometi esse pecado? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que aconteceu isso comigo? Por que o meu filho é assim? Por que a minha esposa é assim? O meu marido é assim? Por que a minha vida financeira é assim? Muitos problemas. E você fica questionando: por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Deus está preparando a tua humanidade para entender os irmãos. Quando o Senhor Jesus veio nessa terra, Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sofreu todas as coisas. Todas as coisas que um ser humano sofre, Ele sofreu na carne. Para que quando agora eu, Evandro, cometer qualquer erro, qualquer fraqueza, qualquer dificuldade, e o pai falar assim para ele, eu falar para ele assim: eu vou julgar o Evandro. De novo ele cometeu o mesmo erro. De novo ele fez a mesma coisa. O filho vai falar para ele assim: pai, você não sabe. Eu sei, não é fácil. É difícil ser um homem. Ele errou, mas agora como um paracleto, como um advogado, eu quero defendê-lo. Eu morri por ele. Eu dei a vida por ele. Se eu e você, com tudo que nós passamos, aplicar isso no cuidado com os irmãos, você acha que nós vamos perder os irmãos? Vamos perder os irmãos? Não, os irmãos não vão embora. Os irmãos sabem, aqui é uma família. Os irmãos vão ter sentimento: eu estou sendo muito bem cuidado na casa de Deus. Eles vão ver Deus em você. Eles vão ver o cuidado de Deus em você. Eles vão ver o cuidado de Deus na sua vida. Eles não vão ver palavras apenas. Eles não vão ver teoria apenas. Eles vão ver, se você precisar, sentar do lado um do outro, apenas para eles sentir: sou teu amigo. Aquele dia que o Reinaldo sentou do meu lado, quando ele foi embora, eu fiquei analisando o que leva um homem tão ocupado como ele. Sai da casa dele, vem para a minha casa, senta do meu lado. Ele não falou nada, irmãos. Mas quando ele saiu, fui iluminado da onde estavam os erros do meu viver. Fui iluminado ao que precisava ser consertado na minha vida. E eu fiquei um bom tempo ali sozinho diante do Senhor. E falei: Senhor, isso aqui está errado. Eu não consigo vencer. Por favor, vence para mim. Senhor, isso aqui também está. Senhor, eu tenho que pedir perdão para aquele irmão. Eu fui iluminado de uma tal maneira, irmãos. Eu não sei explicar para vocês, mas eu fui iluminado de uma tal maneira. Quando eu levantei daquele chão, era outro Evandro que estava se levantando. E eu falei assim em voz alta, para todo mundo espiritual escutar: eu vou prosseguir. Eu não vou parar, eu vou prosseguir. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Gerar em nós esse sentimento na igreja: vale a pena esse viver. Aí fora, o que nós temos aí fora? Só problemas, só dificuldades. Quando ele chegar na reunião da igreja, quando ele chegar no convívio com os irmãos, ele precisa sentir assim: cheguei em casa. A gente viaja muito, né? Principalmente quando a gente vai para a África, né, Marquinhos? Vai para a África, muita dificuldade, muito problema. Quando eu chego em casa, que eu entro na porta dentro, eu falo assim: estou em casa. Puxa, estou dentro da minha casa. Os irmãos precisam sentir isso.
no nosso meio. Quando ele vê você, minha mãe, esse irmão está cuidando de mim. Esse irmão está cuidando da minha família. É isso que o Senhor quer de nós. Hoje podemos gerar essa relação intensa de amor na igreja. Vamos abrir, eu vou ler 13 e 14, tá? Eu vou ler 13 e 14. Eu já li. Isso só vai ser gerado se seguirmos a verdade em amor. Amor no cabeça que é Cristo, mergulhados em sua palavra. Aonde que esse amor será gerado? Na palavra. Aonde que esse amor vai crescer? Na palavra. Porque quanto mais contato com a palavra, mais a pessoa do Senhor entra em mim. E quanto mais a pessoa de Deus entra em mim, mais a vida vai crescer. Quanto mais a vida vai crescer, mais eu vou amar. Se você não ama a relação tua com a palavra, se eu não amo a relação minha com a palavra, está fraca. Ela precisa aumentar. Quanto mais a palavra se tornar a minha vida, mais eu vou amar os irmãos. Mais eu vou amar as pessoas. Por isso que o amor aqui revelado só acontece na igreja. Esse amor que eu estou falando aqui, esse amor que Paulo fala em Filemon, só na igreja. Não existe em nenhum outro lugar. Onésimo era propriedade de Filemon. Paulo respeitou seu direito de propriedade, mas fez questão de mostrar como ele era útil. Tanto é que a tradução grega para Onésimo é útil. Ele é útil. Você precisa olhar para o irmão e falar e pensar assim, ele é útil. Você precisa olhar para a irmã e falar assim, ela é útil. Deus escolheu ela é útil. Nenhum irmão é problema. Nenhum irmão está errado. Você pode falar assim para mim, eu discordo de você. Aquele fulano de tal está errado. Não está errado não. Errado é o pecado. Um dia ele vai ser trabalhado por Deus. Ele é útil. Nossos irmãos são úteis ao Senhor. O amor de Deus produz uma humanidade perfeita e elevada. É ou não é? O amor de Deus produz isso. Chega numa mãe e fala mal do filho dela. O que vai acontecer com você? Ela vai botar você para correr. Você pode estar 100% correto, mas ela crê no filho. Nós precisamos crer nos irmãos. Mesmo que eles estejam errados, mesmo que eles estejam ainda precisando ser trabalhados. Paulo escreveu tudo isso por causa de um encargo. O encargo de Paulo, Paulo escreveu tudo isso. Olha só, ele escreveu tudo isso por causa de um escravo. Que encargo é esse que Paulo tinha por um escravo? É que agora, ele não era mais escravo. Agora é filho. Ele foi gerado em algemas por causa do Evangelho. Ele foi gerado pelo Evangelho e para o Evangelho. Os irmãos são do Evangelho e para o Evangelho. Nós precisamos caminhar com ele até o ponto de um dia ele ser totalmente transformado, totalmente ganho pelo Senhor. Eu tenho até que horas que eu tenho? Deus está nos unindo não só entre eu e Deus, mas principalmente entre nós e os irmãos. Dizer que ama um irmão no Senhor é fácil. Eu já falei isso, mas vou repetir. Mas amar o irmão no seu problema não é tão fácil assim. É fácil, irmãos? Não é fácil assim. Paulo escreveu do próprio punho essa carta. Versículo 19, eu vou ler para vocês. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves
a ti mesmo. Eu estava desfrutando desse versículo. O que é amar um irmão? Esses dias, um jovem lá na nossa região, não vou falar o nome, claro, ele se envolveu em jogo e ficou devendo muito dinheiro. E o dinheiro que ele ficou devendo, ele envolveu com agiotas. E foi jurado de morte porque não tinha como pagar. Nós fomos lá para ajudar esse irmão. Quando nós chegamos na casa dele para ajudar ele estava em prantos, deprimido, a mãe tomando remédio para dormir, apavorado. Apavorado. Ele apresentou todos os seus problemas para nós. Quando ele apresentou os problemas para nós, nós começamos a ajudar ele. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que esse irmão precisava no momento? Alguém que administrasse a dívida dele. Não adianta eu chegar lá e falar para ele, você tem que orar, ler, você tem que imergir, você tem que ir para a rua. Adianta falar isso para ele? Não ia adiantar. Eu falei para ele, vamos fazer uma planilha, eu quero saber tudo que você deve, para quem deve, quero o telefone, quero tudo. Tudo, quero tudo, todo o histórico teu nessa situação. Ele passou para mim, irmãos, e para mais um irmão. E nós começamos a toda terça-feira, 8 horas da manhã, estar lá na casa dele, antes dele ir para o trabalho. E fomos pagando a dívida dele, pagando a dívida dele, pagando a dívida dele. E levando ele a se arrepender, tocar no Senhor, se arrepender, tocar no Senhor, se arrepender, tocar no Senhor. Só para completar, levou 1 ano isso. 1 ano que nós fomos, isso na pandemia. 1 ano, correndo o risco de sermos infectados, enfim. Mas nós não deixamos de ir lá uma terça-feira. No final, ele escreveu uma carta para nós, que eu e esse irmão, no carro, choramos muito, muito, de ver a carta que ele escreveu para nós. O agradecimento que ele escreveu naquela carta, dizendo, nunca ninguém me amou tanto assim. Esse irmão hoje serve na igreja. Esse irmão hoje, o Senhor deu uma irmã para ele. Vive uma vida normal. Cuidar de irmãos requer que você cuide em todas as áreas. Buscar sempre um caminho de qual é a melhor maneira para cuidar disso, aquilo. É claro, com sabedoria. A gente viu que esse irmão, ele foi vítima de uma situação. E nós cuidamos dele, cuidamos. Hoje, o Dedé conhece a história. Mais ou menos, né, Dedé? Esse irmão hoje tem uma irmã. Vai casar. Deus organizou a vida dele. Quando nós amamos os irmãos e nós cuidamos da vida dos irmãos, irmãos, o Senhor vai tendo caminho e o amor de Deus vai direcionando os irmãos. Aonde era trevas, a luz chegou. Aonde era morte, a vida reinou. Aonde faltava amor, o amor agora está expresso. E sabe qual que é o encargo dele hoje? Cuidar dos irmãos. Ele virou para nós esses dias, eu estive lá, ele chamou no canto e falou assim, eu quero cuidar dos irmãos. Por que ele quer cuidar dos irmãos? Porque ele foi cuidado. Ele foi cuidado, agora ele quer fazer com os irmãos a mesma coisa. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos? Somos egoístas. Eu cuido de mim. Eu cuido dos que estão bem perto de mim. Esqueço que nós temos irmãos. Esqueço que muitas vezes tem pessoas que precisam ser cuidadas. Em muitas áreas, irmãos. Em muitas áreas precisam ser cuidadas. Continuando aqui lendo. Senhor Jesus, a igreja é um dos melhores lugares, é o melhor lugar para Deus manifestar o seu amor para com as pessoas. Pessoas que muitas vezes a igreja é o lugar de, primeiro, o que é a igreja? É o lugar de
Você sabe o que é? Confissão. A igreja é o lugar onde nós vamos limpar o nosso coração. A igreja precisa, os irmãos precisam encontrar no nosso meio ambiente para abrir a sua vida. Confessar, abrir sua vida. A igreja é lugar também de arrependimento, reconciliação. A igreja é lugar de perdão. Certo ou não? O que a igreja é? Lugar de perdão. A igreja saudável precisa do perdão. Você concorda com isso ou não? Quantos de nós tem problemas um com o outro há anos? Guardado no coração. Mágoas. Ressentimentos. O perdão é vital para saúde emocional e para o relacionamento espiritual. Se eu não perdoo, a igreja precisa ser lugar onde os irmãos encontram um ambiente para perdoar mágoas. Senão, a vida espiritual desse irmão, dessa irmã, simplesmente está interrompida. Às vezes tem ódio, tem rancor, às vezes tem dificuldade. Esse ambiente entre nós precisa gerar entre nós um pedido de perdão. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês. Um irmão foi para o hospital, perto da minha casa, e ele passou mal na casa dele, uma cidade vizinha. Ele foi para minha casa, foi para o hospital, e eu passei a visitar ele, todos os dias, visitando ele de manhã. E os médicos falaram que os dias dele estava contado. Descobriu lá uma doença séria, chamou a família e falou: olha, os dias dele está acabando, ele vai morrer. A mãe ficou apavorada, a esposa ficou apavorada, e ela ficou hospedada na nossa casa, na minha casa. E lá na nossa casa de noite, a esposa começou a chorar. A filha desse irmão não aceitava o pai. Ela teve um problema e o pai rejeitou ela. E a filha criou uma dificuldade com esse pai. Quando eu descobri isso pela mãe, no outro dia cedo eu fui no hospital. Chamei ele e falei para ele assim: olha, eu vou trazer sua filha aqui e você precisa aceitar ela pedir perdão a você. Porque você sabe, os médicos já falou para mim, falou para você, se você não consertar, isso vai te dar problema no tribunal. Um dia no tribunal de Cristo isso vai te dar problema sério. Posso trazer ela aqui? Ele começou a chorar. E não respondia. Posso trazer ela aqui? Se você não me der permissão, eu não posso trazer. Ele falou: pode. Aí eu pedi para ela vir. Havia anos, irmãos, anos que pai e filha estavam com um problema sério. Anos. Ele acabou de consertar, nós fomos embora, recebemos a notícia. Ele dormiu no Senhor. Vocês entendem o que é a igreja? A igreja é lugar de cuidado. Olha só. Sem perdão, os irmãos atraem doenças. É ou não é? Olha, uma pessoa amargurada, ela atrai doenças. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina e a alforria do coração. O perdão liberta, o perdão limpa. A igreja é lugar disso. A igreja é lugar de limpar tudo, limpar todas as coisas. A igreja é o melhor lugar para que eu e você limpe o nosso coração. É só na igreja que isso tem que acontecer. Continuando aqui. Estou acabando já, irmãos. Aliás, eu teria mais coisa, mas o meu tempo está... A igreja é o melhor lugar para que o Senhor não somente
liberta, reconcilia as pessoas, não somente que seja exercitado o perdão, mas a santificação, a entrega ao Senhor acontece na igreja. A igreja é esse lugar. A igreja é o lugar onde as pessoas com falhas colocam uma confiança em um irmão ou em irmãos, para conhecer mais o Senhor, para amá-lo e para poder contar todos os seus problemas. Isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja, muitas vezes, você pode falar assim, ela está desordenada. Pode ou não pode? Você pode falar assim, mas o que está acontecendo com a igreja? Eu lembro que na década de 70, final da década de 70, que eu já estava reunindo, muito long time. Eu lembro que a igreja começou a cantar, colocar letra em música dos Beatles. Sério? Sério? Quem é os mais antigos aqui sabe do que eu estou falando. E aquilo trouxe problemas. Trouxe dificuldades. Pegavam música de alguns cantores da época, na época era conjunto, pegava a letra e colocava na música. Música do Elvis Presley, várias músicas. Colocava a letra numa música do mundo, como se nós precisássemos das coisas do mundo para poder manifestar a vida de Deus. Mas o que aconteceu num determinado momento? O Senhor falou assim, basta com isso. A igreja não precisa disso. A igreja limpou essa situação. Desde essa época, eu venho acompanhado a igreja e nós temos enfrentado muitos problemas, muitas situações, mas em todas elas, Deus limpou ela. Todas elas, a igreja, ela é absoluta. Às vezes você pode falar assim, a igreja hoje, eu não concordo com isso. Esse dia um irmão virou, eu pus essa palavra aqui, que um irmão falou para mim, a igreja hoje é uma desordem. Eu falei assim, cuidado com o que você fala da igreja. A igreja não é uma desordem. A igreja segue o seu caminho de uma maneira muito especial. E tudo que acontece na igreja vem para revelar o meu e o teu coração. Hoje a igreja vive um dos melhores momentos de todas as eras. Nunca se pregou o evangelho como se prega hoje. Mas se tem alguma coisa que você não concorda, fica tranquilo. O Senhor vai mostrar para você. Eu, em 86, eu fui para Taiwan e comecei a lavar a porta. O Pedro Dong falava, eu lavava a porta e o outro irmão orava com ele. Isso foi em 86. Era costume chinês, não sei porquê, mas eu tinha um balde, uma esponja e lavava a porta do lado de fora. Eles abriam a porta e eu começava a lavar a porta. E o Pedro entrava com o irmão e pregava o evangelho e eu ficava ali lavando a porta. Não sei o que eu não sei te dizer por que eu fiz isso, mas fiz isso. Pelo jeito até o Miguel está estranhando isso. Agora, por que eu fiz isso eu não sei. Então, eu fui para casa e fui lá. Falei para o Mondong estava junto, eu falei para o Mondong à noite, Mondong, que sentido tem eu fazer um negócio desse? O Mondong falou assim, obedeça. Mandaram você lavar a porta, amanhã você pega o balde, a esponja, a água, vai lavar a porta. Então tá bom, vou lavar a porta. E fui aqui lá lavando a porta. Aí numa comunhão, eu percebi, irmãos, o que Deus estava fazendo. E me arrependi diante do Senhor. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E a igreja segue o seu caminho. E a igreja, em todas as situações, ela está manifestando Deus em todos os seus objetivos. A igreja, muitas vezes você pode falar assim, a igreja tem vários problemas, mas Deus sabe como é que Deus fala? A igreja é uma maravilhosa bagunça dele. É ou não é? Você concorda comigo ou não? Entra numa cozinha
11 horas da manhã, 10h30, 11 horas da manhã. É uma bagunça só. É ou não é? Vai embora, volta na cozinha, meio-dia. O aroma é maravilhoso. Aquela fumacinha, aquele cheiro daquele peixe ensopado é maravilhoso. Né? Hã? O que era bagunça, 10h30, meio-dia, está sendo preparada uma mesa com várias comidas de vários sabores. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Depois do almoço bagunça de novo, e à tarde arruma tudo de novo. A igreja é isso é família. Isso é família. Isso é igreja. É para pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho. É para orar com as pessoas, vamos orar com as pessoas. A igreja é o melhor lugar. É isso que nós estamos vivendo. Não julgue a igreja, não julgue os irmãos, vamos praticar. Simplicidade devidas a Cristo. Eu fui para Foz do Iguaçu, eu, Dedé, Toninho. Eu, Dedé, Toninho, só nós três, né? O Elcio. Eu fui vendedor a vida toda. Eu sou filho de vendedor de gerações. Minha família já nasce vendendo. A gente só não vende a mãe. A gente vendeu até o cordão umbilical. O resto... Mas... O Amir colocou eu para sair com um menino de 17 anos. Eu e mais um irmão. E eu estou abordando, os kits na mão, nada. E o menino lá, 1, 2, 4. Eu falei, gente, eu sou vendedor. Aí eu virei para ele e falei assim, André, eu lembro até hoje o nome dele. André, o que está acontecendo que você está conseguindo passar os kits e eu não estou conseguindo passar os kits? Não estou entendendo. Eu falei, eu estou entendendo. Você está falando demais da conta. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Ora pela pessoa, esparrama os kits na mesa, ou dá na mão dela, fica esperando. E eu fiz isso, obediência, eu fiz isso. Passei 1, passei 2, passei 4, passei 6, o negócio foi subindo, irmão. Eu não lembro agora quantos que eu passei, mas eu fiquei numa alegria. Uma alegria. Não porque eu estava vendendo. Eu fiquei alegre por duas coisas. Simplicidade e obediência. Não a homens, a Deus. E aquilo me levou embora, depois na volta, com alegria. Alegria, feliz, porque algo estava acontecendo na minha vida. Não é? Sabe por que eu falo isso, irmãos? Nós fomos ganhos na igreja em Varginha. Sabe o que levou, o que ganhou a igreja de Varginha? Literatura. Começou a entrar livros nas nossas reuniões. Na época era culto, né? Começou a entrar livros, e de repente a gente falou assim, eu quero isso. Né, Elias? Eu quero isso. Creu, Rosca, né? Esse é o nosso dinossauro. Ele é tombado pela Unesco, Patrimônio Histórico. Então, irmãos, sabe o que ganhou? A literatura. Eu estava saindo da escola, uma pessoa atrevida botou a mão no meu peito assim e falou assim, o Senhor Jesus ama você, o que você faz na sua vida para merecer esse amor? Eu falei assim, o que você tem com isso? Não tenho nada com isso, mas pega esse livrinho aqui. Peguei, botei dentro do meu caderno e fui embora. Poucos meses depois veio as eleições, eu era o único, nós morávamos numa casa, vários estudantes, eu era o único que votava ali. Aí eu votei, não tinha mais nada para fazer. Aí eu ganhei um livrinho, fui lá, peguei. Estava escrito, reunião hoje,
7 horas da noite. Estou até agora. Estou até hoje. Eu não vou falar o ano que foi isso, que vocês vão assustar, mas estou até hoje aqui. Aleluia! Por isso que, sem amor a igreja é como um barco. Sem amor a igreja é como um barco sem remo. Você num barco no meio do mar sem nenhum dos remos. O que adianta? Você não vai afundar, mas não vai a direção nenhuma. Isso é a igreja sem o amor. O amor é a direção. Se há amor, tem direção. Se tem amor de Deus, tem direção. Se tem amor aos irmãos, tem remo. Você sabe para onde você vai. Você vai para o reino. Os irmãos que você está cuidando, vai para o reino. Estou encerrando, irmãos. Foi o amor que levou Deus a enviar e sacrificar seu único filho. Que amor é esse? Que amor é esse? Que levou Deus a enviar seu filho para mim, um baixinho, feio, de 1,60 m. Deus me amou e amou você. Esse é o amor de Deus, irmãos. Sim, que amor é esse? Que me tirou da morte. Que amor é esse? Que me tirou da... Amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Eu tenho 5 minutos para compartilhar o encargo, reforçar o encargo que nos foi passado essa noite. O que nos foi falado essa noite, irmãos, é de grande restauração para nós. Realmente, o Senhor quer restaurar de forma prática, viva, o amor entre nós. Esse tecido nessa noite foi um pouco mais tecido. Eu fui tecido. Eu fui despertado em meu coração a restaurar, em primeiro lugar, o meu amor para com os irmãos. Digo para os irmãos que ainda sou carente desse amor em relação aos irmãos. Graças a Deus, irmãos. Por um lado, foi um grande consolo para nós, mas também uma grande advertência. Tenho, porém, contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Isso é algo que jamais pode acontecer. Mas nós temos visto muitos irmãos, para não falar igrejas inteiras, vivendo sem esse primeiro amor. E esse amor está focado, irmãos, um lado para com Deus. O Evandro deixou bem claro para nós, que Filemão era essa pessoa, e Paulo conhecia Filemão e sabia quem ele era, e estava dando um testemunho da pessoa dele, porque eu estou ciente do teu amor, no versículo 5, e da fé que tens para com todos os santos. O amor que Filemão tinha não se limitava apenas à igreja em Colossos, mas era para com todos os santos. Isso é o que o Senhor realmente quer restaurar hoje, irmão. O Senhor precisa restaurar esse amor para com todos os santos. Não só os santos que estão posicionados como igreja na cidade, mas esse para com todos os santos engloba todos os irmãos que estão nesta região. Todos os filhos de Deus hoje estão carentes ao extremo de serem amados. É uma necessidade, irmão. O Evandro deixou claro. E o Senhor falou na sua palavra: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos. E nós estamos vivendo
este momento. Mas graças a Deus que nós temos um falar atual, dinâmico, que está brilhando e nos mostrando qual que é a direção. Esse falar nos dá uma direção, nos mostrando o que é a vida da igreja. É como a luz da candeia que está brilhando em lugar escuro. Graças a Deus, irmão, que esse falar está brilhando, como diz a carta de Pedro, segundo Pedro, que essa palavra está brilhando em nosso coração. Espero que tenha brilhado no seu, porque no meu brilhou, não sei se no seu brilhou também. E eu te digo que meu coração ainda é um lugar escuro, em relação a amar os irmãos de forma genuína, que nem Filemão, pode ser que o nosso coração ainda é um lugar escuro. Mas nessa noite, nós fomos iluminados. Nós precisamos orar sobre isso essa noite, irmão. E falar, Senhor, restaura teu amor em meu coração para com todos os irmãos. Ó Senhor Jesus, que palavra, irmãos, que revelação, que iluminação, que maravilha. O tecido está ficando pronto, tenha paciência. A Filadélfia, esse tecido é a Filadélfia, é o amor entre os irmãos. Isso precisa ser realidade. Isso não pode ser uma doutrina, um mero conhecimento da nossa parte. Nós temos que orar e aplicar essa palavra que nos foi falada esta noite. Eu falei, puxa, eu estou muito longe de Filemão, pois estou ciente do teu amor que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Versículo 7, pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Eu tive grande alegria e conforto no teu amor. Mas foi nos dado uma saída, né, irmão? Pode ser que você esteja sentindo pequititinho, que eu fiquei desse tamanhozinho, diante de Paulo e de Filemão. Mas ele falou uma palavra, o seguinte, que a forma, o Senhor nos mostra o quadro e nos dá também a maneira pela qual nós podemos alcançar isso. Isso não está longe de nós, que isso vem pela palavra. A palavra que nós temos vivido é a palavra viva. Ela traz esse tipo de amor para a vida da igreja. Por isso, irmão, eu preciso entender. Eu quero que essa palavra entre em mim. Eu quero repetir essa palavra. Eu quero parafrasear essa palavra. Eu creio que essa palavra ela tem que ser inculcada em meu coração. Para isso eu preciso estar imerso na palavra que traz o amor de Deus. Jesus é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, dentro do encargo da palavra, realmente, né, até mesmo, se não me engano, né, foi dada a nós, 3 está compartilhando, né, só para explicar para os irmãos, foi dada a nós, os 3 cooperadores, da porção em cima do compartilhar do Evandro, amém? Então, por isso que nós estamos seguindo a comunhão, aleluia. Aí, com respeito então à palavra, né, é fundamental, né, irmãos? Na vida da igreja, somos uma família, o Evandro deixou claro para nós. Graças a Deus que na igreja tem pai, tem mãe, tem os filhos, né? Tempo a tempo o Senhor está falando para nós. Hoje foi mostrado muito importante, né? Mostrando também Paulo ali, Filemão, Onésimo, mas que eu gostaria também de compartilhar esse sentimento, né, de Romanos, capítulo 2, versículo 4, quando o Elcio mostrou um pouquinho a importância do arrependimento. Eu e você, mesmo que a palavra veio, nós temos que orar, como foi mostrado, realmente,
né, ir diante do Senhor, imergir na palavra. O Senhor me ilumina, me mostra onde eu tenho falhado. E aqui em Romanos 2,4 mostra um princípio para nós. Aleluia. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu não consigo me arrepender. Talvez eu tenha problema com algum irmão. Creio que não tem. Deus é luz. Urdidura e trama. Eu tenho que ter paz com Deus, paz com os homens. Graças a Deus, até hoje na vida da igreja eu consigo olhar olho a olho, porque eu estou em paz. Eu não passo perto de nenhum de irmão de cabeça baixa. Se eu passar, irmão, Deus é luz, Deus sabe que eu estou com um problema. O irmão entra, eu dou a volta. Irmão, nós somos uma família. Qual família que não tem problema? Segundo a carne, né? Pai, mãe, filhos. Qual família que não tem problema? Deixou de ser seu irmão, deixou de ser seu pai, deixou de ser sua mãe? Então nós temos que aplicar espiritualmente. E nós temos que orar, Senhor, eu não consigo arrepender. Mas, Senhor, é o Senhor que me dá graça. O Senhor que me faz, o Senhor que me dá poder para arrepender. E finalizando aqui, dentro desse encargo, dentro dessa palavra, né? Quero continuar orando. Senhor, eu preciso continuar sendo iluminado dia após dia. Eu preciso continuar vigiando, orando, para que eu não venha cair na fé, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha levar outros irmãos. Eu quero vigiar e orar, continuar cuidando da família de Deus. Até mesmo um grande homem que Deus escolheu, que foi Davi. Ele mostrou para nós no Salmo 51, versículo 10 e 12. Se o Dedé quiser ficar. Até liberou. Capítulo 51 do livro de Salmos, 51. Gostaria de ler 2 versículos, 10 e 12. Quem tiver com a Bíblia aberta, está no telão, vamos ler Salmo 51, versículo 10 e 12. Vamos ler junto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Precisamos orar, irmão. Senhor, cria em mim nessa noite um coração puro. Senhor, renova o meu primeiro amor contigo. Senhor, no início da vida da igreja eu amava os irmãos de tal maneira, mas a partir da hora que eu começo a ver o defeito dos irmãos, tem me levado a esfriar, tem me levado a parar de reunir. Por quê? Quem é que te falou que o irmão está com problema? Quem te fez saber? Precisamos voltar à palavra e precisamos orar. Senhor, cria em mim um coração puro. E o 12, finalizando. Você no início da vida da igreja, quando o Senhor te ganhou, você era tão alegre, irmão. Você era tão alegre. Você vinha na reunião, você não perdia uma reunião, você ficava louco. Você abraçava os irmãos, você era mais simples. Quem é que te fez perder a simplicidade e a pureza devida a Cristo? Eu preciso continuar orando, Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. A vida da igreja é maravilhosa. Se eu estou no Espírito, eu vou continuar amando uns aos outros. Tem problema? Tem. Evandro deixou claro. Quem falou que não tem problema entre nós? Tem. Mas o amor, 1 Pedro 4,8, não vou ler, mas lê lá. Acima de tudo, porém, irmãos, tende amor intenso um para com os outros. Sabe por quê? Porque o amor cobre multidões de pecado. Ele cobre, ele não cobra. Por que você fez isso? Por que você fez? Você não veio para a reunião? Não é apenas cobrança, o amor cobre.
eu vou estar orando, cuidando, apacentando e trazendo para nós continuarmos vivendo a vida da igreja e até o Senhor voltar, estaremos juntos pela fé, em nome de Jesus. Eu agradeço o Senhor, né? A outra vez eu vim, mas aqui nessa primeira comunhão junto com vocês, eu estou alegre. Eu fiquei conhecendo mais, não estou tendo tempo, vamos depois ter mais tempo de estar mais junto, conhecer mais os meus irmãos. Nós somos a família de Deus. Aleluia! Aleluia, amém. Nós somos a família de Deus. Graças ao Senhor por essa família tão grandiosa. Amém. Agora é interessante, irmãos, quando fala de amor, quando fala de Filemon, quando fala de Paulo, eu toco muito, irmãos, porque o amor de Paulo, como é que era o amor de Paulo no princípio? O amor foi aperfeiçoado em Paulo. Não é isso? Primeira coisa, tem que amar a Deus e depois amar os irmãos, não é isso? A trama e a urdidura ali. Então, relacionar, amar, não é tão simples. Então, esse amor, ele é aperfeiçoado dia a dia em cada um de nós. Por que muitas vezes, irmãos, nós reunimos há anos e esse amor não cresce em nós? Porque nós colocamos um limite. Geralmente eu falo que os irmãos travam o muque ali diante do Senhor e falam, ninguém passa daqui, só chega até aqui. Vocês já observaram? Muitos são assim. Aí escutam uma palavra, aí filtra metade da palavra. Mas espera aí, irmãos, a palavra não é que faz a obra, não é a palavra é que faz esse amor crescer em nós? A palavra não é o próprio Deus? Então, irmãos, a palavra é que faz tudo, não é isso? Então, 1 João, capítulo 4, fala que Deus é amor. E esse amor tem que ser aperfeiçoado em cada um de nós. Então, você vê o amor de Paulo com Filemon, esse cuidado com Onésimo, gerou Onésimo, não é isso? Ali entre algemas, na cadeia, ele pregou o evangelho e gerou Onésimo e enviou ele para Filemon. Então, tem que entender isso bem claro, irmãos. Então, se eu estou vivendo a vida da igreja há anos, e esse amor não desenvolveu em mim, eu preciso de buscar arrependimento. Eu preciso de voltar ao Senhor e falar, Senhor, por que esse amor não cresceu em mim? Por que eu cheguei aqui na vida da igreja, eu ainda julgo, eu ainda critico, não é isso? O Evandro falou uma palavra, porque aqui, no meio nosso, na igreja, vai ter dificuldade, tem problemas. Por quê? Somos uma família, não é isso? Famílias não é tudo perfeito. Mas ninguém manda ninguém embora, ninguém, né, agora não serve mais dessa família. Não é isso. Entende, irmãos? Então, a minha luta e a sua luta é que esse amor deve ser aperfeiçoado em nós. Como eu citei, 1 João capítulo 4, Deus é amor. E ele fala que o amor tem que ser aperfeiçoado. Porque se você lê que Filemon, você fala assim, mas espera aí, Paulo já chegou na igreja com esse amor? Hein? Será que foi assim? Não é assim, irmãos. Então o amor é aperfeiçoado. Filemon também foi aperfeiçoado. Onésimo também foi aperfeiçoado. Então isso, irmãos, que é bonito na vida da igreja. Cada um chega, Evandro também citou como que vários doentes, né? O médico vai lá, consta doentes, não é isso? Já pensou se na vida da igreja chegasse todo mundo perfeito, certinhos? Que vida da igreja seria essa? Não é isso, irmãos? Então cada um tem sua dificuldade. Mas a palavra vem nos curar dia a dia. A palavra vem levar esse amor a crescer em nós. Então isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu quero ler um versículo em 1 João, rapidamente aqui. E vou concluir também aqui. Tudo é a palavra, né? Senhor Jesus. Aqui, ó, 1 João, capítulo 4, versículo... Vou ler 3 versículos. Versículo 10 fala assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ah, mas é fácil amar aquele que não me ama? Hein? É fácil? Às vezes marido e mulher têm dificuldade, irmãos. Né? Então devemos amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós e o que acontece, irmãos? E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então ninguém nasce, irmãos, agora, ó, eu amo todas as pessoas. Não, não. É de acordo, irmãos, que eu vou à presença de Deus, é de acordo que eu vou ali na palavra ali, né, para tocar Deus, é de acordo com a imersão que eu faço na palavra. Fazer imersão na palavra, irmãos, muda a vida das famílias, muda a vida dos casais. Esse amor vai crescer em você e em mim. Quem faz imersão, prova disso, não é isso? A imersão é algo maravilhoso, irmãos. Quer fazer imersão, imersão, imersão? Enchemos de quê? Desse amor. Olha que maravilha, esse amor vai sendo aperfeiçoado. Senhor Jesus, amém. Aí, irmãos, uma vez que eu faço imersão, eu consigo amar aquelas pessoas. Um colportor na rua, um ceapista, recebe às vezes 30, 40 não. Mas aí eles vêm atrás do sim. Sabe por quê? Ele está cheio dessa vida de Deus. Aí ele busca o sim, não é isso? O não ele já tem. Então, irmãos, a imersão é algo maravilhoso. Eu quero encorajar vocês, cada um, entendeu? Fazer imersão na palavra. Imersão, 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 para esse amor crescer mais em nós. Jesus é o Senhor.